Pessoal, um dos mais abrangentes que eu vi, porque dá para discutir uma série de estratégias para tu agir no Enem, é esse um aí, por mais que eu acredite que muitos consigam resolver, eu vejo que é uma questão que tem baixo índice de acerto de maneira geral, cara. Te juro. E é uma questão que vale a pena a gente discutir maneiras de resolver. E o gráfico é simples de ser reproduzido. Olha lá. O gráfico abaixo, obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente, mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção. Aqui é o número de espécies ameaçadas. E aqui é o ano. Ele dá mais dados aqui, o que não importa. O único que ele dá dados completos é o último e o primeiro. Se mantida pelos próximos anos a tendência de crescimento mostrada no gráfico, o número de espécies ameaçadas de extinção em 2011 será igual a... E aí ele vai lá e dá alguns valores. Ele gostaria de saber em 2011 quantas espécies seriam ameaçadas de extinção. E aí, pessoal? O que eu posso fazer? Regra de 3. Como é que seria a regra de 3? Ótimo. Então vamos lá. 2007. 461. 2011. X. Exato, tu concorda que se a gente fizer isso, o gráfico estar assim ou assim não ia mudar a resposta? Esse ponto nós não estamos usando, né? Concorda comigo? Até dá para fazer a regra de 3, mas isso, ó, isso aqui, ó, faz o que? Faz a diferença de repente, né? A diferença entre esse e esse tem quanto? 461, 239. Subtrai. 11 dá 2, 15 menos 3, 2. 2. Olha que bonitinho. Deu uma variação de 222 espécies em quantos anos? De 83 até 2007, 17 mais 7, 24 anos. Em 24 anos, 222 espécies entraram a mais em extinção. Legal. Em quantos anos vai se passar daqui até aqui? 4 anos. Em 4 anos vai ser X. Tu concorda que aqui dividiu por 6? Aqui vai dividir por... Só do cara fazer um cruz credo, o cara já vai perder um tempinho a mais, né? X é igual a 222 dividido por 6. X é igual a 111 sobre 3. X igual 111 dividido para 3. 3 vezes 3, 9, sobra 2. 30. E 7. 37 a mais, né? A mais em relação a que ano? Ao último ano que nós usamos. 461. Vão entrar mais em extinção? 37. Indo para 400. Cara, assim, se o cara fez dessa maneira, ele, ó, cara, foi show. Porque é uma maneira relativamente rápida da gente resolver essa questão. Perdão, amigo. Nós tínhamos 498 itens 100. Agora tu vê, né? Eu vou te confessar que a primeira vez que me apareceu essa questão, eu simplesmente pensei, pô, isso é uma reta. Concorda comigo? E eu tenho quantos pontos dessa reta? 2. Se eu substituo, eu acho a equação da reta. Concorda comigo? Boto o ano e pronto. Acho qual é a população. Por sorte, eu percebi que usar esses valores seria muito custoso. Aí eu chamei isso aqui, por exemplo, de 1. Certo? E chamei aquilo lá. Quantos anos a gente disse que tinha se passado? 24 anos, chamei aquilo lá de 25. E fiz a continha mais rápido. Aí, já que isso aqui é 25, 2011 seria 29, 4 anos depois, certo? Só que eu demorei bem mais para resolver. Demorei bem mais.
Tu vê, eu estou te falando que não estou dizendo que não precisa ter essa matemática, tu precisa dessa matemática, saber encontrar uma equação de primeiro grau a partir de 2 pontos. Só que nesse caso, o cara fazer com bom senso é muito mais rápido do que o cara ser técnico. Então tu vê, às vezes tu pega um cara muito técnico, ó, vai fazer todo formalzão e perde um tempo que ele não tem. Outra, galerinha, cuidado com a leitura. Eu comentei com todos vocês, eu fui fazer simulado do Enem, se eu não paro de ler as coisas no meio do caminho e começo a ir direto ao ponto, eu não termino o simulado. A outra, essa eu ainda não vi onde é que eu errei. Eu fiz o simulado do Enem do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano. O do primeiro ano, das 45 acertei 44, dá para acreditar, eu errei uma. A primeira questão. Eu ainda não descobri onde é que foi que eu errei, né? Eu tenho que reanalisar para ver. Mas tu vê, cara, eu tô há anos dando aula, cara. Eu fui, sei lá, fui soltar um punzinho no começo ali da questão, errei. Então tem que estar muito ligado. Essa que eu estava lendo ainda, hein? Certo? Eu estava lendo. Do meio em diante eu parei de ler. Como assim, senhor parou de ler? Eu parei de... Eu ia lá embaixo. Quero saber tal coisa. Aí eu ia ver se valia a pena ler tudo. Essa dica é imprescindível. Não sai lendo tudo. Começa desde o começo lendo primeiro qual é a pergunta e filtrando o que tu vai ter que ler de verdade. Beleza? Essa é uma dica preciosa. A questão encrespou, ler tudo. Né? Se não for uma questão, tem questão que vai ser mais rápida de fazer. Show de bola. Eu gostei de ver a dica da galera então. Cuidado, né? Então, às vezes no Enem não precisa ser tão técnico quanto uma questão discursiva da UFSC. Uma questão discursiva da UFSC seria legal tu fazer desse jeitinho bem explicado. Mas de repente fazer achando a equação, tá? Ó, agora temos uma equação para a curva que é linear. Pô, fica muito mais ninja. Pessoal, olha só. Essa questão 3, eu achei muito legal a questão 3, porque aquele gráfico, né? Ó, não, é Enem, então não tem processo, meu querido. Olha só, isso aqui é copyright free, tá vendo aí? Pausou, é só fazer, meu querido. Pausou, fazer e liberar. Pausou. Ó, o negócio é o seguinte, perdão. Olha só, eu escolhi discutir essa questão rapidamente, porque o gráfico dela são várias coisas em porcentagem subindo e descendo que nem uma loucura. Vale a pena porque o cara de repente que olha isso pode achar que, meu Deus, ferrou. Vai lá de até 200%, vai aqui a menos 75%, já está em porcentagem. Já está em porcentagem. E tem vários gráficos, um subindo e depois dando uma descidinha, ele diz que é o custo de materiais. O outro ele já faz de um jeito diferente, faz com uma linha um pouco diferente, que seria, ó, mas o 200 é lá em cima, o 200 é aqui assim em cima. Ele fala que isso aqui é a produtividade agrícola nos Estados Unidos. O outro gráfico ele já faz pontilhadinho, e diz que as despesas com capital. O que tu acha que são despesas com capital? Olha o nome, despesas com capital. Tem a ver com investimento. O que será o capital de uma empresa? Dinheiro, né? Como é que eu vou ter gastos com capital? Eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro? Não é bem assim, né? A tua empresa precisa de dinheiro emprestado para poder investir, ganhar dinheiro, certo? O banco cobra juros para esse dinheiro, né? Esses são os custos com capital. No Brasil são gigantescos comparado com o resto do mundo. Por isso que nós não somos tão competitivos quanto a outros países. Então, despesas com capital nos Estados Unidos é um dos melhores do mundo, baixo. Aqui no Brasil essa curva teria outra cara. E aí depois, para diferenciar daqui a tracejadinha, ele faz uma que é traço e ponto. Ó. Traço e ponto. Caiu, tá lá. E ele chama isso uso da terra. E finalmente, custos com mão de obra. Custos com mão de obra. Custos com mão de obra. A respeito da agricultura, aliás, né, nos últimos 60 anos verificou-se um grande aumento da produtividade agrícola nos Estados Unidos. E isto se deve a diversos fatores, tais como expansão do uso de fertilizantes e pesticidas, biotecnologia e maquinário especializado. O gráfico abaixo apresenta dados referentes à agricultura desse país. No período compreendido entre 1948 e 2004, 1948 e 2004, pós-guerra até 2004. A respeito da agricultura estadunidense, no período de 48 a 2004, observa-se que o aumento da produtividade foi acompanhado da redução de mais de 70% dos custos da mão de obra.
Eu quando fui fazer a questão vi a produtividade, né? Porra, aumentou um monte a produtividade, certo? Fui ver os custos com a mão de obra, bateu lá embaixo, quase encostando no 75%. Peraí, não pode, o aumento da produtividade, aumentou. Mais de 70% caiu o custo de mão de obra, 0,75% custo de mão de obra. Parece verdade, mas não pode, já a primeira, né, verdadeira? Não pode. O valor mínimo do custo do material ocorreu na década de 70 e 80. No custo de material, bem na década de 70 e 80, tem uma depressão assim, ó. Bem na década de 70 e 80. Não, o valor mínimo dos custos de material ocorreu entre 70 e 80. Deu uma queda brusca naquele ano, mas nunca foi menor que no pós-guerra, certo? Nunca foi menor que no pós-guerra, só subiu. Concorda comigo? Tu viu, cara, essa letra B deu uma vontadezinha assim, mas não passou. A produtividade total agrícola apresentou crescimento superior a 200%. O 200 estava lá em cima. Isso aqui parecia apontar para a lua, entendeu? Mas não chegou nos 200. A vontade de dizer que isso aí vai arrebentar, vai para 1000. Só que já que não chegou, tu tem que confiar. Não chegou. Então superior não. A taxa de crescimento das despesas de capital manteve-se constante entre as décadas de 70 e 90. E te juro, cara, as despesas com capital é bem assim, ó. Mas professor, tu ficou retinho. Cara, assim, o meu ficou mais reto que o dele. Para ser constante, né, pessoal? Para ser constante tem que ser reto. E a pontilhada está suavemente ondulando ali na década. E constante é reto, não mudou. Depois, o aumento da produtividade foi diretamente proporcional à redução das despesas de capital. O aumento da produtividade agrícola nos Estados Unidos, é inversamente proporcional ao custo do capital. Cara, para ser diretamente proporcional, a mesma curva que vai para cima teria que ser igualzinha para baixo, né, cara? Ou para tu dizer que era isso, teria que ser muito próximo de igual, espelhada. Não tem nenhuma curva assim que com o zero tu possa dizer, ainda mais com a produtividade, né? Que cresceu absurdamente. Não tem nem 200% negativo para baixo para dizer que é diretamente proporcional, né? Ou inversamente proporcional. Tem, todo mundo junto. Hoje eu já só tem, meu querido, fica à vontade. Galerinha, então resumindo, o gráfico era feio pra caramba, tinha umas 4 alternativas que se tu tá distraído tu até aceita, mas só uma era rigorosamente correta, certo? E justamente a primeira. Será que é seguro? Tá na cara, tá tudo correto, vou assinalar e vou embora. Só se tu tiver estratégia de no final voltar nas questões para dar uma conferida, que eu não recomendo. Eu recomendaria pelo menos ler as outras alternativas e pensar rapidamente nelas do que assinalar uma. Vai que tu tem duas certeza absoluta ali. Não, eu tenho certeza que essas duas estão certas. Eu era o rei da certeza em 2 questões. Essa questão está errada. Tenho certeza que as 2 coisas estão certas. Aí depois ia vir, aquele detalhezinho. Então, não vai de cara, não vai seco porque é furado. Seria muito interessante, pessoal, já que... Quando é que é o Enem? 8 de novembro. Temos umas 2 assistências pelo menos, não é? Seria muito legal, cara, vocês comer esses 20 exercícios do Enem, certo? De gráfico e trazer as dúvidas, certo? Parece piada, meu filho me apareceu com um livro esse final de semana que chama Destrua esse Diário. Vocês já viram falar desse diário? As crianças estão encantadas com o livrinho. E estimula as crianças a comer uma parte do diário. Dá pra acreditar nisso? É assustador. Mas é só de brincadeirinha, assim, né? Se bem que eu duvido que umas criancinhas não tenham comido de verdade já, brincadeira.